Essa é a apresentação do nosso projeto final, o uso de Time Machine Learning aplicado à detecção de DPoC. Nosso grupo é composto por Ana Paula, Letícia Tempone, Rafael Coelho e eu, Ricardo Magno. Bom, nosso projeto nasceu da ideia de poder detectar a DPoC através da sonda respiração. A DPoC é uma doença pulmonar obstrutiva crônica. Ela obstrui as vias aéreas e torna a respiração difícil. É uma doença que, em estágios avançados, ela atrapalha até mesmo atividades corriqueiras que exigem esforço mínimo, por exemplo, trocar de roupa ou tomar banho. E nesse índice, em 2019, nós podemos ver que a DPoC é responsável pela terceira maior causa de mortes por doenças no mundo. Nosso objetivo é fornecer um método fácil e rápido, com o uso de Time Machine Learning, para identificar, não diagnosticar, obviamente, se a pessoa possui DPoC. Assim, ela pode procurar um tratamento médico especializado, o mais rápido possível, né? Nesse projeto, a gente desenvolveu um modelo através da plataforma do EdImpulse, porque ele usa do TensorFlow Lite e a partir disso a gente pode carregar isso em microcontroladores para ter maior mobilidade e facilidade de aplicação. E na implementação desse modelo, a gente vai utilizar o microcontrolador Arduino Nano 33 BLE Sense. Ele possui um bom poder de processamento e tem a capacidade de utilizar o microfone digital que está embutido na sua placa, para a maior facilidade da identificação, da respiração. Como esse modelo tem o objetivo de identificar se a pessoa possui DPoC, através do som da respiração, a gente vai utilizar um dataset que reúne cerca de 5 horas e meia de gravações de 126 pacientes das universidades de Coimbra e da Universidade de Aveiro, de Portugal, e da Universidade de Thessaloniki, da Grécia. Porém, esse dataset ele possui dados de gravação de doenças respiratórias diversas, não somente DPoC. Mas, para o objetivo aqui, a gente vai utilizar somente os dados de DPoC e os dados de pacientes saudáveis. Além desse dataset, os membros do grupo complementaram, gravando cerca de 25 minutos de gravação de áudios saudáveis e alguns minutos de dados de silêncio, para o custeio do modelo. Também se faz a necessidade de normalizar os dados. Né? O Arduino grava a cerca de 16 kHz, mas o dataset possui uma frequência natural, seus dados de 48 kHz. Então, para fazer essa normalização até 16, a gente utilizou a biblioteca Librosa da linguagem Python. Então, terminando toda essa coleta de dados de processamento, a gente fica com cerca de 25 minutos de áudio de DPoC, 30 minutos de áudio saudáveis e 18 minutos de silêncio. Meu nome é Ana Paula e eu vou começar falando da parte agora do impulso do nosso projeto. Primeiramente, foi escolhido como tamanho da nossa janela 4.000 milissegundos, assim como o incremento dessa janela. Isso foi feito porque se a gente olha aqui o nosso dado cru, né, o dado puro do nosso áudio, que é um áudio saudável, a gente vai ver que antes da respiração propriamente dita, há um tempo de silêncio. Isso se repete por todo o áudio. Então, para garantir que a gente pegue essa parte da respiração, foi visto que o melhor tempo é o de 4 segundos. E conforme for feito o deslizamento dessa janela durante todo o áudio, também foi colocado 4 segundos para que não acabe que a janela deslize e pegue somente essa parte de silêncio, o que pode acabar confundindo os dados saudáveis com os dados de silêncio. Por isso foi escolhido 4 segundos. Agora, sobre a parte do bloco de processamento, a gente escolheu trabalhar com espectrograma. Ele é indicado para dados que possuem frequência contínua ou os dados de áudios que são de não voz, que é o caso do nosso projeto. O espectrograma, basicamente, ele vai pegar o dado e vai fatiá-los e vai permitir, e ele pega o componente de frequência de cada uma dessas fatias. Aqui a gente tem duas imagens do espectrograma, um do saudável e um áudio de uma pessoa com a doença de EPOC, né? E a gente pode ver principalmente nessa parte que é a diferença entre os dois. Tanto que quem tem a doença acaba respirando de forma mais ofegante do que uma respiração saudável. Então aqui está bem diferente dessa parte aqui. Agora sobre a parte do bloco de aprendizado, a gente escolheu trabalhar com uma rede neural de classificação.
Basicamente, conforme for o dado de entrada, ela vai jogar no fim um valor, que é um valor que vai definir o quanto pode ser a classe de saída. Em nossos casos, a gente tem 3 classes, que é o DEPOC, saudável e silêncio. Então, após feito o impulso do nosso projeto, a gente pôde verificar quais são as features dele através desse gráfico. Aqui a gente tem os laranjas, são os dados saudáveis, o azul com a doença DEPOC e o verde são os dados de silêncio. A gente pode ver que apesar de cada um estar tendendo para uma parte do gráfico, principalmente os dados saudáveis acabam se misturando bastante com alguns dados da doença pulmonar, também com os dados do silêncio, o verde aqui, né? Então aqui no centro eles estão bem misturados até, o que não é o ideal, sendo que o mais desejado é que os dados fiquem devidamente separados em regiões diferentes. Agora sobre o modelo do nosso projeto, falando da arquitetura. A gente tem aqui uma camada de entrada. No meio, né, as hidden layers, a gente vai ter aqui o agrupamento dos dados feitos utilizados um filtro kernel de tamanho 3. E no fim a gente tem uma flatten layer, que ela basicamente vai achatar esses dados agrupados, como se fosse transformá-los num vetor. E a gente também utilizou aqui um dropout de 0.5, que é basicamente a taxa em que os neurônios, durante o processamento do modelo, ficam desativados. Isso é feito para evitar overfitting. E por fim, a gente tem uma layer de saída de 3 classes, que, como eu já falei, são as classes do DEPOC, saudável e de silêncio. Por fim, falando das configurações da nossa rede neural, foi colocado 100 épocas para fazer o treinamento, a taxa de aprendizado, que é o quão rápido a rede aprende, de 0.005, e o conjunto de validação foi colocado como 20% dos dados de teste. Com a arquitetura do modelo definida e as suas configurações para treinamento citados pela Ana, a gente pôde, assim, prosseguir com a nossa análise do treinamento. Como métricas, a gente usou a acurácia, o loss function e a matriz de confusão. Ao observar a imagem, a gente consegue ver que o valor experimental ele tende a ser bem próximo do valor esperado, visto que a acurácia obtida foi de 95,4%. O loss function encontrado foi de 0,09, representando também uma boa performance esperada, visto que esse valor representa o erro, então a gente quer que ele seja o mais próximo possível de zero. Observando atentamente a matriz de confusão, que a gente consegue associar as classes definidas que a gente quer categorizar, a gente vê pela diagonal da matriz que os valores obtidos também foram muito bons, sendo bem próximos de 95%. E analisando pelo F1 Score, a gente consegue observar aí uma ligação de cálculo entre a precisão e o recall. Então, isso pondera os falsos positivos e os verdadeiros positivos, assim como os falsos negativos. Todos foram bem próximos de 1, então, indicando, assim, um bom treinamento. Então, a gente espera que o nosso modelo ele seja bem efetivo. Observando também os filters, a disposição deles, a gente consegue observar que a gente tem regiões bem definidas, sendo cada uma para uma classe. A gente já consegue ver aí alguns dos falsos positivos e falsos negativos obtidos, então são as predições incorretas que o modelo espera, e estão principalmente no começo de uma região, entre uma região e outra. Mas, de qualquer forma, a gente espera sim que o modelo tenha uma boa performance, visto que essas regiões elas estão bem separadas. Além disso, a gente consegue obter também uma inferência com 539 milissegundos e uma RAM de 16 KB. Indo para o teste no Edge Impulse, a gente obteve também bons resultados. A acurácia foi de 96,24% e toda a explicação da matriz de confusão ela é a mesma que eu disse anteriormente, mantendo assim bons resultados com a predominância dos verdadeiros positivos da categorização de cada uma das nossas classes. Agora, observando os filters
do teste, eles também se mantiveram bons, visto que a gente tem ainda regiões bem definidas, embora essas regiões estejam com pontos mais dispersos. Mas, de qualquer forma, a gente consegue ver aí 3 regiões definidas, cada uma para uma classe. Indo agora para o deploy, a gente teve, então, a construção da biblioteca do Arduino. E, tendo em mente a otimização, a gente consegue manter um bom padrão de performance no dispositivo, mesmo com o modelo quantizado, ou seja, um modelo que a gente vai usar, então, números inteiros, ao invés de pontos flutuantes. Então, a gente pôde usar esse modelo, que é um modelo melhor para aplicações de Time Machine Learning, visto que a gente tem uma redução aí da memória RAM, e mesmo assim a gente tem uma latência muito baixa, representando 500 milissegundos. Mantendo, assim, mesmo assim, uma acurácia muito próxima de 96%, o que para nossa aplicação é o suficientemente bom. Bom, uma vez que já temos o modelo treinado, testado e otimizado pelo Edge Impulse, agora a gente vai poder fazer inferência direta do nosso modelo na placa Arduino. E para isso a gente fez umas modificações no código fornecido pelo Edge Impulse que vão mudar um pouco a dinâmica da aplicação. Por exemplo, a gente fez com que pressionar essa botoeira aqui iniciasse uma gravação. Então quando você aperta aqui ele começa a inferência e ele te dá o resultado. E o resultado vai ser mostrado no LED da placa aqui também. Então, para caso de detecção da doença vai ser um LED vermelho, para saudável vai ser um verde, para silêncio, caso não tenha detectado nenhuma respiração vai ser branco, para repouso, quando não estiver gravando nem nada, enquanto o botão não tiver sido pressionado, vai ficar azul. E quando estiver gravando, quando o botão for pressionado, ele vai ficar roxo. Agora vamos para o teste da vida real. Bom, então aqui está nosso código, a plaquinha está aqui. Ele possui algumas modificações, como por exemplo, umas impressões no serial aqui, algumas funções para apagar e acender os LEDs. E é isso, vamos lá. Já selecionei a porta do Arduino e clicando no monitor aqui. O LED está azul porque o sistema está em repouso, então quando eu pressionar aqui ele vai começar a gravar e ficar roxo e finalmente dar inferência e acender de acordo com aquela legenda que eu mostrei anteriormente. Aqui tem uma instrução para pressionar o push button para começar a inferência. Então primeiramente eu vou tentar respirar aqui para poder detectar saudável, eu espero. Então vamos lá. Ele detectou saudável, probabilidade de 1, quase 1, né, como mostra aqui. Agora eu vou tentar detectar silêncio, então vou ficar quieto. Quando eu pressionar, vamos ver o que vai acontecer. Acendeu branco. Ele deu uma inferência de silêncio com probabilidade de 0,82. Bom, então agora eu vou fazer o teste para a detecção de DPOC. E para isso eu vou usar um outro dispositivo para poder gerar o som na plaquinha. E aqui tá, vou pressionar o botão, vou primeiro dar o play no áudio. Tá. Ele conseguiu inferir DPOC com uma precisão de 67%. Para um dos áudios que a gente tinha armazenado aqui. A gente realizou todos os testes, a gente pode tirar algumas conclusões desses resultados. A gente viu que a precisão que a gente conseguiu durante a inferência é muito boa, é muito próxima daquela que a gente viu no Edge Impulse, a precisão teórica, né? Então, tanto no treinamento quanto no teste, a gente conseguia uma precisão de mais de 90%, e na vida real aqui, testando com a placa, a gente viu que isso realmente acontece. Pode ter a questão do bias, que como o dataset que a gente usou no modelo foi parcialmente criado por nós, e foi uma parte obtida na internet, outra por gravações nossas. E também tem a questão dos alguns erros que a gente encontrou nesse modelo. Como por exemplo, quando tem um áudio muito estourado, um som diferente, uma fala, ele acaba detectando como DPoC. Isso pode ser resolvido adicionando uma outra categoria, com outros dados, contendo palavras em outras línguas, pessoas conversando, barulhos, ruídos diferentes e etc. Bom, agora a gente pode finalmente tirar uma conclusão, já que já foram executados todos os testes possíveis. E a gente viu que o modelo está respondendo bem, então ele está fazendo o que ele propõe. Existem algumas melhorias que poderiam ser feitas, como por exemplo, utilizar um microfone melhor, por exemplo, a gravação dos dados, a criação de um dataset mais robusto, com uma maior quantidade e uma maior variedade de dados, sejam de pessoas de faixa etária diferente, por exemplo.
Também tem uma questão importante que a gente viu durante o desenvolvimento, que é a questão da ponderação entre o consumo e a performance. No TinyML a gente usa dispositivos embarcados que possuem uma limitação muito alta de memória. Então, na criação do modelo a gente topou com alguns modelos bem bons de acordo com o Edge Impulse, mas que não seriam possíveis devido às limitações do Arduino. Bom, com isso dá para ter uma noção do que é o TinyML, da sua importância e do impacto que ele vai causar no mundo no futuro. A gente viu ao longo do semestre que ele pode ser aplicado a diversas áreas do conhecimento, e no nosso caso foi a medicina, que é uma área muito importante. Com dispositivos embarcados como esse, que são muito mais acessíveis do que equipamentos médicos muito caros, ele acaba causando um impacto muito importante nessa área, fornecendo uma melhor acessibilidade, por exemplo. Então, eu acho que é por isso que o TinyML ainda vai crescer muito, e creio que só vai melhorar a partir daqui. Esse foi o nosso trabalho, espero que tenham gostado e até mais.